Conversando hoje com umas pessoas sobre workshop, tratamento, workshop, né, porque eu sou carioca, e eu resolvi gravar um videozinho para vocês mostrando um pouquinho do tratamento que eu faço, já que eu não consigo fazer um workshop agora. Eu queria muito fazer, mas eu preciso de sala, e aí complica a minha vida. Então, por enquanto, como eu não tenho, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço, tá bom? Vai ser bem rapidinho, numa foto simples, que não tem muita coisa para corrigir, mas já vai dar uma ideia para vocês. Primeiro, eu sempre uso balanço de branco automático, porque eu consigo trabalhar isso aqui no Lightroom do jeito que eu quiser, então eu não me preocupo com isso, é uma coisa a menos que eu tenho que pensar durante o ensaio. E eu sempre fotografo um pouquinho subexposto, um ponto, às vezes 2 pontos, porque eu acho mais fácil recuperar uma foto que fica um pouquinho escura do que uma foto que fica clara demais. Então eu acho que com a foto subexposta a gente consegue guardar mais informação dela, né? Então acho que fica mais fácil para editar depois. Então a primeira coisa que eu faço no tratamento é ajustar a exposição. Não precisa mexer muita coisa nessa foto, eu acho que ela tá legal. Talvez eu vou só trazer um pouquinho mais do fundo nesse caso, né? Então vamos subir um pouquinho coisa. Aqui. Só para trazer um pouquinho mais do fundo. Para dar um pouco mais de profundidade, de volume, eu sempre trabalho com os blacks, os pretos do Lightroom, né? Eu não sei se vocês estão usando em português ou em inglês. Vocês vão ver que eu uso ele bastante. Então, primeira coisa que eu faço, eu ajusto a exposição e eu abaixo os pretos para eu ver como eles vão ficar na foto. Então, por aqui vocês já conseguem ver que fica um pouquinho parecido com as fotos que eu publico, né? Eu sempre deixo os pretos bem pretos, e eu acho que isso é o que dá o volume na foto, para vocês verem a diferença, sem o preto e com o preto. A gente também pode aproveitar para ajustar as claridades, os pontos claros, né, que são os highlights, que acho que chama realces, né, em português. Então a gente pode aumentar ou diminuir. Eu acho que eu vou diminuir ele um pouquinho, porque eu tô achando, como tem um pouquinho de sol nela, tá ficando branco demais. Então, como eu aumentei a exposição, eu vou diminuir um pouquinho os highlights para o branco não ficar estourado. Se eu achar que o preto tá muito forte, por exemplo, aqui no cabelo dela, eu posso diminuir as sombras, né? Colocar as sombras mais claras. Eu consigo trazer de volta um pouco da cor, tá vendo? Mas sem deixar a foto apagada, que seria a diferença de reduzir o preto para aumentar as sombras. Eu só clareio as partes que estão realmente muito escuras. As partes que estão claras eu não altero. Então eu vou deixar as sombras um pouquinho mais claras pra gente voltar a enxergar aqui o cabelo dela. Certo? Até aqui deu pra entender? É bem simplesinho, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas faz, eles quando tentam limpar a pele para deixar a pele mais bonita, as pessoas tendem a descer a claridade para dar aquela suavidade. Eu faço exatamente o contrário. Eu aumento ela, porque ó, se vocês observarem, quanto mais a gente aumenta a claridade, mais ele traz o detalhe para a foto, né? Então eu aumento a claridade um pouquinho. Isso vai atrapalhar um pouco a pele dela, mas eu trato a pele separada depois, então não tem problema. Então, mas em compensação, ó, com a claridade, os detalhes da foto aqui, os chifres, as texturas, eles ficam muito mais vívidos. Então, como a maior parte da minha foto, observa aqui nessa área da roupa dela, deixa eu aumentar para vocês verem melhor. Como a maior parte da minha fotografia, ela tem detalhe, a pele ela é importante, ela ocupa uma parte grande da foto, mas não é tão grande quanto as outras áreas que tem detalhe. Então eu prefiro aumentar a claridade na foto inteira e reduzir na pele, do que abaixar a claridade na foto inteira e depois ter que trabalhar o fundo inteiro para aumentar de novo a claridade. Então eu vou mostrar o detalhe para vocês como a textura aparece melhor na foto, tá vendo? Quanto mais a gente aumenta o detalhe, mais a textura eu ganho. Mas eu também não preciso aumentar demais, eu vou aumentar só um pouquinho aqui, tá vendo? Só pra gente ir de uma foto mais morta para uma foto com mais detalhe. E depois eu trabalho a pele separado. Então, aqui eu já deixei ela, já trouxe um pouco mais de detalhe. A outra coisa que eu faço é saturar as cores.
Todo mundo que acompanha meu trabalho sabe que a minha fotografia ela é muito saturada. Então, para saturar as cores tem duas formas de fazer. Uma é trabalhando na saturação. Então, esse é o efeito da saturação. E essa é a vibração. A vibração ela é um recurso que a Adobe criou que é um pouquinho mais inteligente. Ele aumenta todas as cores, mas não altera o laranja. Então você não tem a pele, pode reparar aqui, ó, com a saturação ela fica extremamente laranja e com a claridade as outras, ela fica um pouquinho mais laranja do que o normal, mas não é nem de longe o mesmo que a saturação. E as outras cores ficam mais saturadas. Então se vocês observarem o cabelo, o fundo, a roupa, então ele vai trabalhar as outras cores sem interferir tanto no laranja. Eu aumento um pouquinho a vibração para trabalhar, aumentar a saturação das cores na foto toda. Então também não é muita coisa, tá, gente? Pouquinha coisa. Até a claridade eu acho que pode ser um pouquinho menos. E às vezes, quando eu acho necessário, eu mexo na saturação também. Mas trabalhando com a saturação, a gente vai precisar depois ajustar o laranja. Então precisa ter um pouquinho de cuidado. Vou aumentar só um pouquinho porque eu quero esse chifre dela aqui um pouco mais verde. Tá vendo a diferença dele? Ó? Ele fica um pouco mais verde. Em compensação, eu deixei ela inteira mais alaranjada. Mas isso é fácil de trabalhar depois. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz já já. Vamos lá. Eu anotei aqui o que eu ia falar pra vocês pra não deixar passar as coisas. Então, eu trabalhei a saturação da foto inteira. Eu gosto como a cor do fundo tá, a cor do cabelo dela, a cor da roupa eu acho que tá legal também. Então, a única coisa aqui que eu acho que tá fora um pouco é a cor da pele. Então, a gente vem aqui e diminui um pouquinho a saturação pra deixar a pele dela com um tom mais natural. Então, esse painel aqui, ele deixa eu trabalhar cada cor individualmente. Então, eu escolhi trabalhar o laranja, o que eu faço aqui é reduzir a saturação. Mas eu poderia deixar, por exemplo, a saturação normal e deixar ela mais avermelhada ou mais amarelada. Assim a gente corrige aqueles problemas quando você tem uma luz muito vermelha e você quer diminuir o tom, a pessoa sai vermelha na foto, você consegue diminuir por aqui, né? Então, vamos reduzir um pouquinho a saturação do laranja para deixar a pele num tom mais natural. E aí, fazendo isso, eu consigo ter uma ideia melhor do que eu posso mexer na saturação e na vibração. Que eu acho que ainda precisa um pouquinho mais. Vou subir os brancos um pouquinho. Os pretos um pouquinho, quer dizer. Pronto. Então, agora eu tenho um tom de pele bonito. Isso. E a saturação dela eu acho que já tá legal. Eu tô me guiando mais por essa área aqui, que eu acho que tem cores mais fortes, é mais fácil da gente identificar se elas vão estourar ou não. O tom de pele eu ajusto sempre separado, então até aqui eu acho que já tá legal desse jeito. O próximo passo, a tonalização dividida. A tonalização dividida é bem fácil de entender. Em cima a gente controla os highlights, são as luzes, embaixo a gente controla as sombras. E aqui no balance a gente controla se a gente vai trabalhar mais a cor que tá na luz ou a cor que tá na sombra. A gente define se ela vai estar equilibrada ou não. A cor da luz aqui eu acho que já tá legal. A cor da sombra, ela tá um pouco verde. Então, primeiro eu preciso aumentar a saturação, senão eu não consigo ver o filtro agindo, tá vendo? Então eu preciso aumentar pelo menos um pouquinho para eu já ver. E aqui eu trabalho a matiz que eu quero esse tom. Então, por aqui eu já tenho centenas de efeitos diferentes na foto, né? Vocês podem olhar aqui. Eu gosto dela um pouquinho puxada pro vermelho, mas menos do que isso, porque eu acho que tá muito. Bem pouquinho. E aqui eu posso trabalhar as luzes. Mesma coisa, se eu subir a saturação eu consigo ver melhor. Mas é lógico que eu não vou deixar desse jeito, né? Então aqui eu consigo trabalhar as matizes também, tá vendo? Só que só das partes claras da foto. Que eu gostei do jeito que tava, viu? No começo. Então vai ficar assim. E aqui é o balanço, que é o quanto que eu vou usar da cor que eu coloquei no highlight e o quanto que eu vou usar da cor que eu coloquei nas sombras. Então por aqui eu vou trabalhando. Ó, eu vou aumentar de novo a saturação para vocês verem a diferença. Então por aqui eu deixo ela bem mais saturada.
bem mais próxima das sombras, né, da cor que eu coloquei na sombra, e aqui muito mais perto da cor que eu coloquei no highlight. Então vamos voltar do jeito que tá aqui. Porque eu vou usar essa foto, gente, não tô tratando à toa não, tá? Então tá aqui. Esse daqui é a base do que eu uso para tratar minhas fotografias. Aí daqui é gosto pessoal, né? Se a gente vai aumentar, eu gosto de deixar com um pouquinho mais de contraste. O contraste, ele vai deteriorar um pouquinho o pixel. Ele vai... Bom, ele não é um ajuste tão inteligente, tão fino, igual a gente trabalhar com os blacks e com os highlights, né? Com os pretos e os brancos. O que o contraste faz é escurecer o preto e clarear o branco. Mas ele deteriora um pouquinho a foto. Então vocês precisam saber o quanto isso incomoda. Você pode fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui com o contraste, você pode fazer trabalhando os pretos e os brancos. É um efeito bem parecido com o contraste. E que você vai ter menos perda. Mas, como eu trabalho com um volume grande de fotografia, e eu não consigo, o tanto que o contraste vai deteriorar, ele não me incomoda. Eu gosto de trabalhar com contraste porque é um ajuste rápido e que deixa a foto com bastante volume, né? Separa bem o branco e o preto. O que eu chamo de volume é essa sensação que você olha e você enxerga a profundidade do contorno do rosto, as sombras que ela tem aqui no queixo, em volta do rosto, aqui no pescoço. Elas aparecem muito mais quando você separa mais o preto do branco. Se eu tirar de novo, eu tenho aquela foto, como que chama? Esqueci a palavra que usa, mas é chapada, não tem profundidade. É como se tudo tivesse liso, né? Não tivesse volume realmente. Então eu gosto de separar muito o preto e o branco na foto para trazer bastante volume. Então, para mim, o que faz a diferença na foto aqui, dela ter contraste, dela ter esse volume ou não, é o contraste. Então, vocês escolham como trabalhar. Se vocês preferem usar o rápido, que é aqui, ajustar o contraste, ou se vocês preferem a qualidade. Então, vocês trabalham separadamente os canais aqui de luz e de sombra para criar o mesmo efeito do contraste. O contraste, para mim, é mais rápido. Como eu trabalho com muita foto, com muito volume de foto, eu prefiro trabalhar direto no contraste. Então essa aqui já é uma foto feita no estilo que eu trabalho. Ela já tem o meu, vamos dizer, o meu preset de cor. Aqui a gente pode trabalhar o balanço de branco para fazer alguns testes. Tá vendo? O olho dela tá um pouco azulado. Então, para quem não sabe, o balanço de branco no Lightroom você usa o W. E se você tentar, ele vai tentar pegar uma área da foto e transformá-la em branco. Aqui tô apontando com o dedo, gente, ignora. Aqui no painel de navegação, você consegue ver o efeito conforme você passa o pincel nas áreas que você está selecionando. Então, ele serve para você determinar onde é o branco, e o Lightroom vai usar o algoritmo dele para tentar deixar o branco branco. Automaticamente, se o branco está branco, todas as outras cores estão certas. Mas nem sempre a gente quer o branco branco. Às vezes a gente gosta do branco um pouquinho alaranjado, um pouquinho azulado, depende do clima que você quer deixar na sua foto. Então, se você trabalhar com o balanço do branco, ele vai te dar a possibilidade de corrigir o branco completamente, ou vai te deixar brincar um pouco com a cor, fazendo uma mistura da tonalização dividida com a temperatura, né, que aqui a gente nem trabalhou, que eu nem falei da temperatura, acho que nessa foto não precisou, mas com o balanço do branco ele já faz esse ajuste mais ou menos da cor. Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo que aqui o olho dela tá bem azul? Bem azulado? Isso é uma coisa que a gente corrige bem fácil com o balanço do branco do Lightroom. Você pode achar, vai passando ele até você achar um tom que seja legal. Tá vendo aqui? Olhando aqui, acompanha aqui nesse painel, tá, gente? Deixa eu aumentar ele pra vocês verem melhor. Se é que dá pra aumentar. Acho que não dá. Bom, enfim, eu tentei. Então aqui nesse painelzinho vocês vão ver como a foto vai ficar se eu usar o balanço de branco dessa área que eu tô selecionando. Então, quanto mais aqui, quanto mais escuro tá o azul, mais ele vai tentar deixar a foto alaranjada para compensar esse azul. Então aqui pra mim a foto tá alaranjada demais. Ela pode ficar alaranjada ou pode ficar mais magenta, né? Depende de onde você colocar. Mas talvez eu ache pontos aqui em que eu tenho um equilíbrio mais ou menos na cor.
que pode ficar mais bonito do que o que eu tô trabalhando. Então vamos lá. Aqui ela já tá bem alaranjada, mas eu tirei bastante do azul aqui dos olhos dela, tá vendo? Aí eu posso tentar trabalhar o laranja aqui de novo, pra diminuir e deixar ela uma cor mais natural. Deixar o laranja mais amarelo, por exemplo. Eu vou deixar ela mais natural e vou limpar o olho dela, tirando aquele azul todo que tava. Ou, se eu gostei da edição que eu fiz, mas o olho dela ainda tá azul, a gente pode trabalhar com o pincel para corrigir o olho. Ou trabalhar aqui nas correções da lente, que ele permite que a gente altere esses pequenos defeitos, né? Eu posso trabalhar aqui, ou eu posso trabalhar na cor, eu posso reduzir o azul por aqui. Olha como ele já diminui bastante. O único problema é que eu reduzo o azul na imagem inteira. Como nessa imagem não tem azul, pra mim não tem problema. Gente, eu ainda tô resfriada, vocês acreditam? Mas enfim, então aqui eu consigo trabalhar. Esse é o controle de cor que eu uso basicamente no Lightroom. Eu ainda não tô 100% satisfeita aqui com esses tons. Eu acho que ela tá ficando vermelha demais por causa da tonalização dividida. Aqui eu vou reduzir ela um pouquinho. E eu vou deixar as minhas luzes mais amarelas por aqui. Ela vai ficar mais natural. Né? Olha aí, uma pele mais naturalzinha. E eu melhorei um pouco do azul que tava no olho dela. Aí. Agora, eu vou dar uma limpadinha na pele dela com o meu pincel de pele. Eu já tenho ele salvo aqui. É esse daqui. Mas ele... Gente, será que tá gravando ainda? Tá gravando. O meu pincel de pele, ele basicamente, o que ele faz? Deixa eu virar ele aqui. Eu vou mostrar pra vocês na prática. Aqui eu tô usando um pincel vazio, tá? Só pra mostrar, pra fazer a alteração depois. Primeiro, o que todo mundo usa. Eu vou diminuir a claridade. Então aqui ele já tira um pouco dos pixels. Tira um pouco das marcas, né, também. Só que quando você usa claridade, vou mostrar bem intenso pra vocês verem. Ele também aplica um pouco de vermelho nas áreas. Ele satura um pouco mais, tá vendo aqui no nariz? Ó, sem claridade, com claridade. Tá vendo? Ele deixa a área bem mais rosada. Então, uma coisa que a gente precisa fazer... Eu não vou usar o pincel nessa intensidade, né? Eu coloquei só pra vocês verem. Uma coisa que a gente precisa fazer quando a gente usa a claridade é sempre reduzir um pouquinho coisa a saturação. Porque aí você chega mais perto da cor que você tinha antes. Ó. Vamos lá, vou mostrar de novo. Sem o pincel, com o pincel. Sem saturação e com saturação. Quer dizer, com menos saturação. Então a gente mantém a pele dela mais natural, mas já limpa um pouco aquele efeito que eu adicionei lá no início, quando eu aumentei a claridade aqui no básico, né? No painel básico. Então eu aumentei a claridade aqui, eu vou e recupero ela com o pincel para a pele dela voltar a ficar lisinha e perder os detalhes todos que eu coloquei, todas as ruguinhas, todas as marquinhas de expressão que eu coloquei nela quando eu diminui a claridade. Opa, eu criei um pincel novo aqui, mas não precisava. Então, esse aqui é o que eu faço na claridade para melhorar a textura da pele. Acho que eu tirei até um pouco da saturação demais. Então, esse é o meu pincel de pele. A outra coisa que eu faço... Opa, como eu já falei para vocês, eu gosto do volume. Então, eu também tento adicionar um pouco de volume no meu pincel de pele. E como que a gente adiciona volume? Vou mostrar de novo com os pretos. Então, eu aumento os pretos no pincel de pele também. E aí, o tanto que eu aumento esse preto é o tanto de volume que eu vou ter na foto. Olha a diferença. Sem volume e com volume. Opa, vamos fazer de novo.
sem volume, com volume. Aqui eu aumento todas as sombras em volta do rosto. E isso parece que faz a foto saltar aos olhos, sabe? Olha a diferença. Ó. Só que ele também, obviamente, se eu aumentei os pretos, eu escureço a foto, né? Então a gente equilibra ela um pouquinho, aumentando a exposição. Aumentando a exposição, eu também tiro as manchas do rosto, deixo a pele dela mais clara, que é o que normalmente as modelos gostam. Para tratar a pele negra, eu uso um processo diferente, mas aqui na pele dela, as meninas gostam da pele mais clarinha, então eu aumento pouquinha coisa, bem pouquinho a exposição, para limpar a pele, tirar mancha, deixa a pele mais clarinha e equilibro o que eu coloquei aqui de pretos na parte clara da pele. O preto vai ficar só nas partes mais escuras. Então olha a diferença. Opa. Sem o pincel e com o pincel. Então já fiz já dei uma melhorada no aspecto da pele dela. Esse é o tratamento de pele que eu faço normalmente, tá? A outra coisa que eu faço é limpar as marquinhas. Eu tiro esse bigode chinês aqui, sempre, das modelos, porque ninguém gosta, gente, ninguém gosta. E isso eu faço sempre aqui no Lightroom, é bem simples de fazer, ó, tá vendo? Já tá aí. Se não ficar muito natural, eu posso trabalhar aqui a intensidade dele. Se eu achar que algumas vezes deixa o rosto, principalmente quando a pessoa é mais velha, não é legal você remover tudo, né? No caso dela aqui não vai fazer diferença. Então eu vou remover o bigode chinês. Eu preciso sempre ter pele para fazer isso pelo Lightroom. Se eu estivesse fazendo pelo Photoshop, tem outras formas de fazer, né? Mas pelo Lightroom eu preciso copiar um pedaço de pele de um lugar e colocar ele em outro. Então aqui eu já tirei dos dois lados do bigode chinês. Aqui nos olhos a mesma coisa, só que é mais difícil de trabalhar, porque o pincel ele vai tentar clonar as áreas mantendo as cores. Então o que ele vai fazer? Na hora que eu soltar, ele vai escurecer toda essa área que eu tô selecionando aqui. E aí a gente depois precisa clarear ela. Então eu tiro essas marquinhas aqui dos olhos, que eu também não tiro completamente, para não deixar muito diferente de quem a modelo é, né? Então eu tiro só um pouquinho dessas marquinhas. Copio a textura de uma parte do rosto dela, mesmo que eu acho que vai funcionar. E depois eu trabalho se ficou muito forte ou muito fraco aqui na opacidade. Pronto. Eu vou tirar essa manchinha que tá aqui, fazer uma limpezinha, né, de pele. Aqui também ela tá com uma sombra que tá dando a sensação que ela tem uma olheira. Então eu vou passar um carimbo aqui, só pra gente atenuar essa sombra dura que ficou. Isso aqui não é uma olheira, é uma sombra. Vocês entendem o que quer dizer sombra dura, né, gente? É quando a sombra tá muito marcada. Tá vendo aqui? Essa sombra aqui, ela tá muito marcada nessa área. Foi uma falha minha na hora de fotografar, eu não percebi o sol batendo aqui desse jeito. Então eu corrijo diminuindo ela aqui um pouquinho só. Usando o pincel eu diminuo bem pouco. Não vai chegar ao ponto de tirar completamente, porque o sol tá ali, eu não quero tirar ele da cena, mas eu vou deixar ela mais suave. Vai dar mais a sensação de que é uma sombra, de que é o sol, menos de que é a olheira dela, né? Aqui eu até peguei um pouquinho do nariz. Deixa eu tirar ele. Pronto. Então eu não eliminei completamente, até porque existe essa diferença de cor, então eu não posso eliminar, senão eu vou ter que tratar essa área inteira aqui. E pronto, já tenho o tratamento de pele. Como as minhas fotos elas são sempre fantasia, eu posso exagerar um pouquinho na pele. Isso não vai ser um problema pra mim. As meninas gostam, inclusive, de ter aquela pele bem de boneca, né? Então eu posso pesar um pouquinho a mão aqui no pincel. Quando você está trabalhando com retratos mais naturais, aí eu não aconselho. Mas aqui no caso dela, eu vou repetir aquele pincel de pele em algumas áreas, pra gente tirar um pouco dos poros aqui, que estão muito visíveis.
Ter os poros é legal, mas aqui nesse caso tá demais. Então eu vou colocar aquele pincel de pele que eu mostrei pra vocês. Claridade, a exposição um pouquinho mais alta e os pretos um pouquinho mais alto com a saturação bem baixinha. Então eu vou passar ele aqui nessas áreas onde os poros ficaram um pouco mais fortes. Aqui também. Isso aqui é o efeito do iluminador da maquiagem. Eu gostei bastante, mas também porque é foto fantasia, né? Se fosse muito realista, acho que as modelos não iam gostar tanto. Então, vamos tirar aqui também um pouquinho. Gente, eu adoro cantar, eu canto o dia todo. Ó, se eu não diminuir a saturação, ela vai ficar bem laranja, tá vendo aqui, ó. Então, eu vou diminuir a saturação como eu fiz no outro, que já tá no meu pincel automático, né? E vou limpar aqui a parte dos lábios, que eu passei um pouquinho. Gente, isso aqui é importante. Como o batom dela é mate, é uma cor mais neutra, não acontece tanto. Mas quando a gente usa a claridade na boca, no batom muito vermelho, ele satura mais ainda o vermelho. Ó, tá vendo? Aqui já dá pra ver um pouquinho da diferença. Mas quando é vermelho, ele satura mais ainda. Então precisa ter muito cuidado para não passar o pincel nessas áreas vermelhas. Porque você perde muito da... Ele estoura um pouco o vermelho. Nos olhos, a mesma coisa. Se você deixar a sua luminosidade escapar para os olhos dela, a gente deixa aqueles olhos com um efeito como se fosse uma névoa. Eu não sei direito, não sei explicar direito como que é. Mas ele deixa os olhos levemente apagados. Então eu sempre tenho cuidado de, depois que eu trato a pele, eu vir aqui nos olhos e eliminar tudo, qualquer vestígio que tenha ficado, porque eu uso o meu pincel bem suave. E aqui o Ferrer é como se fosse o gradiente, é isso? Eu não sei dizer em português a palavra. Mas ele deixa aquelas bordas opacas, aquelas bordas... ele faz o degradê entre a área que você está selecionando e a borda, né? Ele não deixa aquela borda dura. Então eu uso ele bem alto, eu uso ele sempre no máximo. Então é bem comum que na hora de tratar a pele passe um pouco para os olhos também, né? Então eu sempre no final eu vou e tiro dos olhos para não ter risco de marcar os olhos dela e tirar. Eu vou mostrar aqui na prática. Se eu jogar o meu pincel de pele nos olhos, aqui ó. Ó, como ele perde nitidez, tá vendo? Então isso que eu não posso deixar acontecer de maneira nenhuma. Então quando eu termino, eu limpo as áreas dos olhos aqui, pra gente ter mais nitidez nos olhos. Eu tenho também um pincel de nitidez para os olhos. Isso aqui é um pincel meu que eu inventei, que eu gosto de fazer. E eu, às vezes, por exemplo, quando eu perco o foco do olho, porque o meu foco é 100% no olho, mas como eu uso uma 1.2, de vez em quando ela não me obedece, né? E eu acabo perdendo um pouquinho o foco nos olhos. Esse filtro, esse pincel me ajuda a voltar um pouquinho. Se eu tiver errado muito pouco nos olhos, ele me ajuda a salvar um pouquinho a foto. Então, o que que eu faço aqui, ó? Esse é o meu pincel, que aumenta um pouquinho a nitidez dos olhos. Esse aqui deu pra ver melhor. Então, o que que eu faço? Eu aumento o contraste. Sem o contraste, ele fica mais claro, tá vendo? Então, eu aumento um pouquinho o contraste, deixo ele mais escuro. É como se eu viesse aqui, aumentasse os pretos e diminuísse os brancos, né? Como eu expliquei pra vocês lá na outra parte, lá no começo. Eu aumento um pouquinho as sombras, porque como eu aumentei os pretos, se eu não aumentar as sombras, ali vai ficar preto demais. Ó, tá vendo? E aí deixa os olhos da pessoa muito escuro. Principalmente quando você tá fotografando com luz natural, que os olhos já tendem a ficar escuros se você não estiver usando um rebatedor, né? A incidência de luz normalmente deixa os olhos mais escuros. E eu faço o oposto do que eu fiz na pele. Eu aumento a claridade para poder aumentar o detalhe. Então, sem a claridade, tá vendo? Ele perde um pouquinho da nitidez, pouca coisa. Isso aqui você pode fazer também de acordo com a necessidade de cada foto. Eu deixo ele pronto aqui, porque ele funciona para a maioria das fotos, mas em alguns casos eu ajusto ele separado.
E aqui o sharpness, que é a nitidez. Em português ele chama nitidez. Eu também subo um pouquinho. O sharpness, ele vai granular a foto. Tá vendo? Então, a gente tem que trabalhar ele com muito cuidadinho. Eu aumento só um pouquinho, porque esse granulado também dá um pouquinho mais de nitidez. Dá a sensação que a foto tá mais nítida. Ó, sem o filtro e com o filtro. É pouca diferença, mas quando você perde o foco nos olhos, ele muda bastante o resultado. E o meu filtrinho para deixar o olho brilhando, né? Que eu adoro. Eu já tenho isso tudo salvo, esses pincéis aqui, né? Todos salvos. Então, aqui o meu olhinho brilhando. E aqui também, um olhinho brilhando. O que tem nesse pincel, gente? Primeiro, o básico, eu aumento a exposição para ele ficar mais claro. Né? Aumento a exposição, ele fica mais claro. Aumento o contraste para o preto ficar mais preto e o branco ficar mais branco. Então eu deixo a pupila mais preta e eu deixo o brilho mais forte, mais branco. Também poderia fazer a mesma coisa usando os pretos e os brancos, né? E eu aumento a claridade para a gente ter mais nitidez, para ter mais detalhe. Então, sem claridade, ele fica mais opaco. Então, com claridade fica mais bonito. E eu aumento a saturação para deixar o olho das pessoas que têm o olho claro mais claro. Mas ele tende a deixar os olhos das pessoas que têm o olho castanho mais avermelhados. Então, normalmente, quando os olhos são castanhos, eu venho aqui e reduzo um pouquinho a saturação para ele voltar a ser marrom, porque ele tende a ficar bem avermelhado. A outra coisa é, de novo, como eu uso o meu pincel com as bordas bem suaves, é muito comum vazar aqui nos olhos. Então, vocês estão vendo que aqui em volta fica branco. Então, quando eu termino, eu venho aqui com o pincel no negativo e limpo as bordinhas. Eu também gosto de deixar as bordinhas do olho mais escuras. Então, isso daqui me ajuda a deixar. Então, fica aquele contorno da íris um pouco mais escuro do que o centro. Eu gosto desse efeito. E aqui também, né? Porque eu vazei um pouquinho aqui em cima. Vamos limpar. Eu prefiro fazer o pincel bem grosso, bem assim a grosso modo e limpado, que ficar sendo muito cuidadosa para passar o pincel só na hora certa, né, gente? Pra mim é mais fácil assim, mas vocês escolhem um método de vocês. E a última coisa que eu vou fazer nessa foto, eu acho que vai ser a última coisa, vai ser trabalhar o cabelo dela. Para fazer o cabelo, eu uso exatamente a mesma configuração que eu uso nos olhos. Então, eu uso o mesmo filtro aqui de olhos. Ó, então, eu passo ele no cabelo todo, bem tosco, bem toscamente. E depois eu venho aqui e limpo as áreas em que eu não quero colocar esse contraste. As áreas que são muito claras, elas tendem a dar uma estourada, porque eu subi a exposição e a claridade. Então, eu posso remover dessas áreas ou usar o pincel, só a borda do pincel, para diminuir elas. Então, só para não estourar. E eu faço a mesma coisa na roupa, quando a roupa tem textura. Quase todos os figurinos que eu tenho, que eu criei, eles têm textura. Então, eu passo o mesmo pincel que eu uso nos olhos, eu uso ele aqui, pra gente trazer mais a textura das roupas. Mesma coisa, eu passo ele bem tosquinho, depois eu venho aqui e arrumo. Nesse caso, e na maioria dos casos, se eu uso o mesmo pincel que eu uso para os olhos aqui, eu acho que a exposição fica um pouco exagerada, então eu vou sempre diminuir um pouquinho a exposição. Mas eu ganho no contraste e na claridade. Poderia ser um pincel do zero também, só aumentando o contraste e a claridade, dá na mesma, né? Ó, sem o efeito e com o efeito. Tá vendo a diferença? E aí eu gosto de aplicar em algumas áreas. Por exemplo, tudo que tem textura, eu gosto de aplicar esse pincel. Então, aqui na saia dela, aqui nesse fundo, que ele tem textura também. E nos chifres. Dá um brilhinho e destaca as áreas que são mais brilhantes, né? Vou passar aqui nas folhinhas também. Não vou passar nas rosas porque eu já sei que vai estourar. Vai ficar claro demais. É isso, gente.
Ela tem essa tatuagem aqui que, como tá aparecendo só a pontinha, tá me incomodando um pouco. Mas eu não sei se eu consigo remover ela aqui no Lightroom sem levar pro Photoshop. Vamos ver se ele vai deixar. Eu acho que não. O Photoshop vai funcionar melhor para fazer isso. Mas eu não vou passar pro Photoshop aqui porque não faz parte do que eu planejei. Eu nem sei, na verdade, se eu vou remover ela, viu? Porque a modelo gosta bastante da tatuagem, talvez eu deixe. Vamos limpar um pouquinho mais a pele. Tirar essas manchinhas. Isso aqui também é opcional, né, gente? É pintinhas que a modelo tem. Tem modelos que querem que você retire e tem modelos que gostam. Como as fotos são fantasia, eu me reservo o direito de remover, porque eu acho que menininhas de fantasia não tem pintinhas. Mas é uma opinião minha, tá? Não tem, então não sigam a regra. Façam de acordo com o trabalho de vocês. Eu tô aqui tratando a pele do peito também, porque eu acho que ela não tá com uma textura muito legal. Aqui no braço. Pronto. E é isso, gente. Ai, eu tô achando agora ela branca demais, né? Vamos dar uma mexida aqui pra gente tentar ajustar um pouquinho. Aí. Eu gostei mais desse jeito. Que é basicamente a mesma coisa, né? Peraí. Eu gostei mais dela assim. Então é isso. Não tem muito certo e errado, né? A maioria das coisas são preferências pessoais de cada um. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido pelo menos alguma coisinha nova, né, gente? Beijo pra vocês. Tchau. Ah, antes de eu ir embora, peraí, deixa eu mostrar o antes e depois, né? Antes e depois. Aqui acho que a gente tem uma visão melhor, né? O que vocês acharam? Gostei bastante do resultado. Então, beijo pra vocês. Tchau.